Todo mundo ligado. Olá, amigos do Nobel Explica. Hoje nós falamos sobre dilatação térmica dos corpos novamente. Só que hoje nós vamos dar uma certa ênfase à dilatação superficial dos corpos, tá legal? Então, antes de a gente avançar para a dilatação térmica dos corpos, linear ou superficial, eu queria que vocês observassem essa tabela aqui. Nessa tabela nós estamos mostrando a vocês alguns materiais, como aço, alumínio, chumbo, cobre, ferro, latão, ouro, prata, vidro comum, vidro pirex e zinco. Olha que escalação, parece que escalação de um time, né? Mas na verdade são materiais que possuem coeficientes de dilatação diferentes. Vamos tentar entender como é que funciona isso. Esse número que você está vendo, 1,1 vezes 10 a menos 5. Na verdade, quando você descreve esse número por extenso, esse número fica para a gente 11 milionésimos. 11 milionésimos para cada grau Celsius. Ou seja, em outras palavras, esse material, à medida que a temperatura sobe 1 grau Celsius, o tamanho dele, seja qual for, 1 metro, 2 metros, 100 metros, 1 quilômetro, vai sofrer um aumento de 11 milionésimos. Agora, se eu comparo com o alumínio, que tem um coeficiente de 2,4 vezes 10 a menos 5, olha lá, graus Celsius elevado ao expoente de menos 1, que traduzido fica assim, 24 milionésimos, para cada vez que a temperatura subir 1 grau Celsius ou diminuir 1 grau Celsius. Então eu quero que você imagine que você tem lá um artefato, um objeto feito de alumínio, e ele tem 2 metros. Se você aumentar a temperatura ambiente em 1 grau Celsius, ele vai sofrer um aumento de 24 milionésimos nesses 2 metros. Tá legal? E aí então, se algum dia você quiser ter alguma referência, é só procurar uma tabela como essa. E aí você tem uma noção se o material do qual nós falamos ele é um bom dilatador ou um mau dilatador. Basta ficar sempre de olho em proporções iguais. Materiais que têm grandes coeficientes são sempre grandes dilatadores. Então nessa tabela aqui, olha, o zinco é um excelente dilatador, porque dessa tabela o número associado a ele para seu coeficiente é o maior de todos. Ok? Muito bem. De posse dessa informação, avançamos para a dilatação superficial térmica. Bom, vejamos aqui. Temos uma placa metálica, tá? Porque os metais suportam muito bem o aquecimento, e nós vamos produzir aquecimento nessa placa. A partir do momento que essa placa começa a ser aquecida, esta medida, que é a medida da largura, e esta outra medida, que é a medida da altura, que são, com certeza, as medidas mais evidentes desse material, vão começar a sofrer uma dilatação. E com isso, essa área vai ter uma largura maior, um comprimento maior e uma altura maior. E a diferença entre essa, que é a superfície ou área inicial, e essa, que é a superfície ou área final, destacada aqui em azul, é para a gente a chamada dilatação superficial. Entenderam? Todo material que é aquecido dilata. Só que nesse caso, as medidas mais evidentes seriam a altura e a largura. Como é que se calcula então qual seria a dilatação? Bom, minha recomendação é bem simples. Calcula-se, numa primeira vez, a dilatação linear do que aconteceu no comprimento, descobre-se esse aumento. Depois, mais tarde, calcula-se o aumento que vai acontecer no comprimento, descobre-se essa nova medida. Calcula-se a área final, ou melhor, o comprimento final e a altura final, e multiplicando-se uma pela outra, nós temos a área final. E aí a gente tem noção de quanto que essa área sofreu de modificação. O problema é que dois cálculos normalmente são chatos, são demorados de fazer. Então a maior parte das pessoas usa um atalho, e esse atalho é o cálculo direto de uma única só vez de uma equação matemática que ela fornece um valor muito bem aproximado, muito bom, e serve em 99% das vezes para descrever de forma satisfatória qual é a dilatação superficial, tá bom? Essa equaçãozinha que você está vendo logo a seguir. Veja, a dilatação superficial, ela depende inicialmente de quem? Da área inicial. Lembra? Quanto maior a quantidade que você tem no início, maior vai ser a sua expansão. Pensa, você tem uma poupança com R$10. Ao final de um mês, 2 meses, de um ano, você vai ficar decepcionado, porque está crescendo, você está tendo lucros extremamente pequenos. Mas se você tem uma poupança, acabou de ganhar, de repente, na loteria esportiva, e tem aí uma poupança de milhões, você vai ver que esse 1%, esse 2%, ao final de um mês, representam um montante bastante grande. Então é uma forma de dizer para você que quanto maior o valor inicial que você tem para a área ou para a superfície, maior vai ser a sua dilatação, ok? E aí, o segundo elemento importante é 2 vezes alfa. Mas por que 2 vezes alfa? O alfa é o coeficiente de dilatação que diz o que acontece com o seu comprimento, com a sua base, com a sua largura, com a sua altura.
Ele, na verdade, é chamado de coeficiente de dilatação superficial e muitas vezes representado por beta, ao invés de 2 vezes alfa. Por que 2 vezes alfa? Porque o alfa aparece, notadamente, uma vez no comprimento e outra vez na altura, ok? E, finalmente, o elemento fundamental, que é a nossa variação de temperatura. Por isso que a gente chama de dilatação térmica, porque o efeito tem como agente disparador a sua mudança de temperatura. Bacana? Então veja. Paredes, né? Pisos e azulejos. Todos eles são assentados com pequenas folgas entre si. E por que isso acontece? Por um motivo muito simples. Porque à medida que o calor, ou melhor, que a temperatura desse material aumenta, ele tem um espaço para poder dilatar. Se ele fosse colocado muito próximo da outra placa, naturalmente, essa expansão provocaria o quê? Um tensionamento, um esticamento, um empurrão entre essas peças. E faria, então, causaria, de repente, uma rachadura. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver uma aplicação onde isso é visível. Mas é por isso que as peças cerâmicas são instaladas, deixando entre si pequenas folgas. Ok? Segundo exemplo. Aqui você pode ver o que nós chamamos de junta de dilatação. A junta de dilatação é um espaço que fica entre peças que são feitas de materiais metálicos, cerâmicos, pisos de concreto, principalmente de concreto. Por quê? Porque um piso de concreto ele precisa de espaço para dilatar. Pisos de concreto normalmente ficam em áreas externas, e nessas áreas externas elas ficam sujeitas ao aquecimento proveniente da luz do sol. Né? E esse aquecimento, se não houver o espaço devido para ele poder ocorrer, ele vai acabar causando um desmembramento, uma ruptura desse material. Eu vou dar uma na seguir, você pode acompanhar nesse desenho. Nessa foto. Ela é uma foto externa, e nessa foto externa você pode perceber uma quadra de esportes. Ela obedeceu, em linhas gerais, aquilo que nós esperávamos dela. Se você observar aqui no fundo, ele tem uma risca, que é um espaço para ele crescer. Mas, no sentido do comprimento, muito pouca coisa foi feita no sentido de se criar de forma eficiente uma junta de dilatação. E como o aquecimento, o concreto todo se expandiu. E se expandindo, e não havendo um espaço para ele poder, um lugarzinho para ele poder se expandir de forma adequada, ele criou tensionamento. E toda essa extensão de concreto acabou rachando. Legal? Então essas são situações onde nós podemos verificar a dilatação superficial, onde a medida mais visível, mais evidente dessa expansão corresponde às suas áreas. Ok? Um grande abraço, a gente fala depois. Ele deve falar um pouquinho sobre dilatação volumétrica, mas isso no próximo encontro. Ou, até mais tarde.